Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Química por Amor. Eu sou o professor William Lima e hoje eu vou ensinar para vocês a como você saber a família e o período dos elementos químicos na tabela periódica através do diagrama de Linus-Pauling. Você já ouviu falar desse diagrama? Eu vou explicar como esse diagrama funciona. Esse diagrama ele é distribuído aqui e é em níveis de energia. Ou seja, ele vai do 1 até o 7 níveis de energia. E também tem os subníveis de energia, que é os subníveis S, P, D e F. Beleza? Esses subníveis de energia, por exemplo, quando um elemento, você faz uma distribuição eletrônica de cada elemento, por exemplo, se o elemento terminar no subnível P, ele vai estar localizado nessa parte da tabela periódica. Se terminar no subnível S, vai estar nessa parte da tabela periódica. E terminando no subnível D, é nessa parte, e no subnível F, é dessa parte. Beleza? Através da configuração eletrônica, aonde parar o total de elétrons que der, o subnível mais ou menos está localizado entre essas letras, subnível S, P, D e F. Beleza? E aqui está o número máximo de elétrons por níveis. O nível 1, ou a camada K, só suporta 2 elétrons. O nível 2 suporta 8 e assim sucessivamente. Mas isso aqui, para a aula de hoje, não vai ser tão importante. Para a aula de hoje. Porque eu vou ensinar você a localizar os elementos químicos através dessa configuração. Beleza? Vamos dar um exemplo. O elemento cloro. O elemento cloro, representado pelo símbolo Cl, né? O elemento cloro ele tem um número atômico 17 na tabela periódica. O Z dele é igual a 17. Pessoal, o Z representado significa o elemento do número atômico, o Z. O Z, o número atômico é igual ao número de prótons. É a mesma coisa. Pessoal, num elemento neutro, que nem esse que não tem cátions nem ânions, que cátions e ânions é assunto para outra aula, um elemento neutro que ele nem perde nem ganha elétrons, o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Ou seja, o cloro ele tem 17 elétrons para a gente distribuir através desse diagrama. Beleza, pessoal? Então vamos. Se ele tem 17 elétrons, a gente vamos distribuir através desse diagrama. Primeiro, a gente começa desse início aqui. 1s2. 1s2. Aí 2s2. 2s2. Sempre seguindo essa seta. Depois do 2s2, a gente sobe para aqui para cima. Não vem para aqui, não. 2s2, depois vai ser 2p6. 2p6. Depois 3s2. 3s2. Depois do 3s2, só para aqui para cima. 3p. Aí outra pessoa ia colocar 3p6. Mas se eu colocasse 3p6, ia estar errado. Por quê? Porque se tem 17 elétrons, a gente vamos contar. 2, 4, mais 6, dá 10, mais 2, dá 12, mais para dar 17 falta 5. Ou seja, 3p5, não 3p6, porque tem 17 elétrons para a gente distribuir aqui. Beleza? Lembrando, pessoal, que isso aqui quer dizer que o maior número de elétrons que o subnível suporta. O subnível P eu não posso botar 2p7. Nem aqui eu posso botar 3D11. O máximo é 10 aqui no subnível D ou menos, dependendo da configuração eletrônica do número de elétrons que o elemento vai ter. Beleza? O subnível C, de 6 abaixo, ou seja, coube 5 aqui. Não cabia 7, nem 6 porque passava, né? Coube 5. Pronto, pessoal. Sabendo a configuração eletrônica do cloro, a gente já distribuiu, tem 17 elétrons. A gente tem que saber agora o que é camada de valência. A camada de valência. A camada de valência é o nível desse aqui mais externo na distribuição eletrônica. Qual é o nível mais externo nessa configuração eletrônica? É o 3 aqui. Ó. O 3 é o maior número, ou seja, esse 3 é a camada de valência.
E outro coisa importante, outro macete importante que a gente tem que saber é saber quem é o subnível mais energético. Ou seja, quem é desse subnível aqui que tem mais energia. O que tem mais energia? O que tem mais energia sempre na configuração eletrônica é o último subnível. Ou seja, é o P5 aqui, é o que tem mais energia. Esse aqui é o subnível mais energético. Beleza? Pronto. Sabendo disso, pessoal, sabendo disso, a gente tem como localizar onde é que o cloro está. Para a gente saber o período, para a gente encontrar o período, em qual período o cloro está, a gente só é olhar o nível que ele está. Ele está no nível 3, ou seja, ele está no terceiro período. Período, pessoal, é as linhas aqui que estão localizadas na tabela periódica. As linhas na horizontal, beleza? O período é o terceiro período que o cloro está localizado. Para saber qual é a família é as colunas que estão na vertical, na tabela periódica. Para saber a família ou grupos, podemos dizer, é só somar, para saber as famílias, é só somar os elétrons da camada de valência. A camada de valência é esses dois níveis aqui, ó. Camada de valência é esses dois. A gente soma os elétrons, tem 2 mais 5, ou seja, ele vai estar na família 7. 7A, mas hoje a gente fala família 17. Beleza? Fica mais ou menos aqui o cloro vai estar. Beleza, pessoal? Isso, um fato importante. Isso funciona para elementos representativos. Elementos representativos. Os elementos representativos estão localizados no subnível S e no subnível P. Funciona para esses elementos que estão no subnível S e no subnível P. Professor, e no D e no F? Não, não funciona. Se você for localizar uma família, somando os elétrons da camada de valência para os elementos de transição, não vai dar certo. O período sim, ainda é da mesma forma. Mas para saber a família do elemento representativo, é de outra maneira. Beleza? Bem, se a gente viu que o cloro está aqui, ó, o cloro está mais ou menos aqui. Ó. Família 17. Perdão, embaixo. O cloro está localizado na família 17. Aqui, ó. Família 17 no terceiro período. Beleza? Tem um número atômico 17 na tabela periódica. Agora, pessoal, e se for um elemento representativo? Vamos escolher um elemento representativo aqui na tabela periódica. Vamos supor que a gente não sabe a família de nenhum desses aqui. Vamos usar o exemplo manganês. Vamos supor que eu não sei o grupo e nem o período. Beleza? Pronto, o manganês tem um símbolo químico. E o manganês lá na tabela periódica ele tem um número atômico 25. Beleza? Se ele tem um número atômico 25, ele vai ter 25 elétrons para a gente distribuir através desse diagrama de Linus Pauling. Ok? Vamos fazer a distribuição? Da mesma forma, 1s2, 2s2, aí 2p6, 3s2, depois do 3s2 sopra aqui para cima, 3p6, depois do 3p6 desce 4s2,
Depois do 4S2, só para aqui para cima, 3D. Se eu colocar 10 aqui, com certeza vai passar, que eu só tenho 25 elétrons para distribuir. Beleza? Vamos somar. 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 6 dá 18, mais 2 dá 20. Para fazer 25, falta só 5. Pronto. 3D5, que dá um total de 25 elétrons, a gente distribuiu. A camada de valência, para a gente saber, é o nível mais externo na configuração eletrônica. Qual é o nível maior aqui? Qual é o número maior que tem aqui? É o 4. Beleza? Se é o 4, 4S2, né, aqui, o 4S2 vai ser nossa camada de valência. E o subnível mais energético? O subnível mais energético sempre vai ser o último na configuração eletrônica. Esse é o subnível mais energético. Beleza? Esse aqui vai ser o subnível mais energético. Para a gente saber o período e a família do manganês, só eu vou apagar aqui para ficar melhor para a gente, beleza? Com certeza você já fez o do cloro aí. Agora vamos saber o período do manganês. Para a gente saber o período, é da mesma forma que foi o cloro. É só olhar o nível, o maior nível que está aqui, que é a camada de valência, né? É o 4? Pronto, o manganês vai estar no quarto período. Já na família, ao contrário do elemento representativo, que soma os elétrons da camada de valência, para encontrar uma família, você tem que somar os elétrons da camada de valência, somar os elétrons da camada de valência, mais o subnível mais energético. Beleza? Você tem que somar a camada de valência, mais os elétrons do subnível mais energético. Aí você encontra a família. Pronto, a camada de valência tem 2 elétrons aqui. Perdão. Camada de valência aqui tem 2 elétrons, né? 2 elétrons. Mais o subnível energético tem 5 elétrons. Aqui, ó. Pronto, o subnível energético tem 5 elétrons e a camada de valência tem 2 elétrons. 2 mais 5 vai dar 7. Na tabela periódica que você vê vai estar 7B. Não 7A, que 7A já ia para o 17 aqui dos elementos representativos. Isso aqui funciona para os elementos de transição. Os elementos de transição estão localizados na parte do meio da tabela periódica e aqui embaixo, na tabela periódica. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, eu trouxe um pratique aqui que está dizendo em que período e grupo está localizado o alumínio. Aí diz que o Z, que é o número atômico, igual a 13, na tabela periódica. E está perguntando também se ele é um elemento representativo ou um elemento de transição. Bem, o Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, né? Que foi trabalhado no exemplo anterior. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons para átomo neutro, né? Sem ser o cátio e o ânion, como foi dito anteriormente. O alumínio, como ele disse que tem um número atômico Z, ele vai ter 13 elétrons para a gente fazer a distribuição eletrônica através do diagrama. Beleza? A gente distribuindo esses 13 elétrons, a gente tem 1s2, aí depois é 2s2, 2p6, 3s2, depois do 3s2 sobe para aqui de novo, 3p, aqui está 3p6, mas se eu colocar 3p6 vai ultrapassar o número de elétrons, né? Vamos fazer a soma, 2 mais 4, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12 e pronto.
coloca só um para fazer os 13 elétrons aqui. Feito isso, a gente tem que identificar qual é a camada de valência. A camada de valência é o nível mais externo da tabela periódica aqui na configuração eletrônica. Beleza? Se a configuração eletrônica do alumínio terminou, o maior nível foi o 3, quer dizer que essa aqui vai ser a camada de valência. Se aqui é a camada de valência, a gente tem que identificar também o subnível mais energético. O subnível mais energético é 3P1, é o P1, né? É o subnível P, que é o mais energético, que é o último na configuração eletrônica. Para a gente saber qual período está localizado o alumínio, a gente tem que só olhar o maior nível de energia que vai estar aqui na configuração. Ou seja, se está no 3, 3 é maior que 2, né? Ou seja, o alumínio está no terceiro período da tabela periódica. E a família, para saber a família ou o grupo, né? Qual grupo está, você tem que somar os elétrons da camada de valência. A camada de valência é o 3s2 e o 3p6. Não vai falar só esse aqui, que é a camada de valência, é os dois. Que os dois têm o nível 3. Beleza? Ou seja, somando aqui 2 mais 1, vai dar 3 também, na camada de valência. Ou seja, o grupo vai ser o terceiro grupo. Ou 3A, ou 13A. O mais correto é 13, né? Hoje em dia, trabalhando o grupo 13 da tabela periódica. Beleza? Além do mais, pessoal, muita dúvida que surge. Professor, por que se o grupo, como é que eu sei se ele é representativo ou transição? Que pode ser 3A, 3B. Pessoal, você vai ter que olhar para o subnível que terminou. Esse subnível aqui, energético aqui, ó. Não terminou em P? Se terminou em P, pessoal, tentar desenhar aqui uma tabela para vocês. A tabela é mais ou menos aqui, assim. Vamos dizer que é mais ou menos assim, beleza? Vou tentar dar uma ajeitadazinha aqui, vai ficar mais ou menos. Pronto, aqui é a tabela periódica. Aqui é a configuração terminada em S, em P, em D e em F. Quando termina em S e P, são elementos representativos. Quando termina em D e F, são elementos de transição. Aqui terminou em quê? Em P. Pronto. Se terminou em P, eles são elementos representativos. Beleza? Então, o alumínio ele é elemento. O alumínio ele é um elemento representativo. O alumínio, pertencente à família 13, né? E o terceiro período. Grupo 3. Beleza, pessoal? Olha, pessoal, trouxe mais um pratique para a gente finalizar. Está dizendo em que período e grupo está localizado o elemento titânio com o número atômico 22 na tabela periódica. E ele é um elemento representativo ou é um elemento de transição? Se ele é representativo ou de transição. Só é o mesmo esquema. O titânio tem um número atômico 22, ou seja, tem o número de próton 22 e vai ter 22 elétrons para a gente fazer a distribuição eletrônica. Beleza? O titânio tem um símbolo químico Ti, né? E o número atômico 22 e 22 elétrons para a gente fazer a distribuição através do diagrama. Beleza? Vamos fazer um S2, né? 2S2,
depois 2p6, 3s2, depois 3s2, 3p6, 4s2, terminou aqui, volta para cá, 3d, aqui está 3d10, mas se eu colocar 10, vai passar dos 22, concorda? Vamos somar, quantos tem? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, falta só mais 2 para completar os 22. Pronto. Feita a distribuição eletrônica do titânio, o próximo passo é o quê? É identificar qual é a camada de valência. A camada de valência é o nível mais externo na configuração. O nível mais externo não é o último nível, não. O nível mais externo é o maior número na distribuição. E o 4 não é maior que o 3 aqui? Pronto, o 4 vai ser a camada de valência. Beleza? O subnível mais energético vai ser o último na distribuição eletrônica. Ou seja, o subnível mais energético vai ser o D2. Beleza? Pronto. Sabendo disso, vamos fazer o desenho da tabela periódica, mais ou menos aqui. Tabela periódica desse jeito, né? Pronto. Aqui, pessoal, vamos dizer que aqui é uma tabela periódica, né? A gente sabe que quando termina a configuração eletrônica em S é aqui, em P é aqui, em D é aqui, em F é aqui, beleza? A gente sabe que a configuração eletrônica foi terminada em D2, ou seja, a gente já podemos identificar o elemento químico que é um elemento de transição. Porque a configuração eletrônica terminou em D2, em D. Ou seja, ele é um elemento de transição. Sabendo que ele é um elemento de transição, para a gente saber qual é o grupo dele e o período, para saber o período é simples, é igual aos elementos período. Esse período aqui está muito feio, pessoal. Dá uma apagadinha aqui para dar uma consertada. O período é só olhar o maior nível. Está no nível 4 aqui, né? Foi terminado, ou seja, a camada de valência está no nível 4. Pronto. Está no quarto período. A gente já sabe que o titânio vai estar no quarto período. O período é as linhas na horizontal. Está mais ou menos aqui, beleza? Já o grupo, ou a família, né, como podemos dizer, aqui vai diferenciar dos elementos representativos. Nos elementos representativos, você soma os elementos da camada de valência. Para saber dos elementos de transição, você vai ter que somar a camada de valência, que é essa, né? Mais o subnível mais energético. Subnível mais energético que esse aqui. Os elétrons, isso é somar os elétrons, beleza, pessoal? Então, mais um detalhe, não é só somar, não, é somar os elétrons da camada de valência mais o subnível mais energético. Os elétrons da camada de valência é 2 elétrons aqui, do subnível mais energético é 2 também. 2 mais 2, 4. Pronto. O grupo que vai estar é o grupo 4. O grupo é a coluna na vertical, é mais ou menos aqui vai estar o titânio. Beleza? O titânio vai estar no quarto grupo, o grupo 4B, né, que a gente chama, que é o elemento de transição, e no quarto período. Vamos só dar uma conferida aqui. O titânio... Pronto, o titânio está aqui. E aí? O titânio está no... Aumentei demais, né? Tem que dar mais uma para a gente ver, porque dando um zoom não tinha como a gente ver. Pronto. O titânio ele vai estar no quarto período, que ele vai estar aqui, pessoal. Número atômico 22.
e ele vai estar na família 4. A gente chama 4B. Beleza, pessoal? E ele terminou no subnível D. Quando é um subnível D, é aqui na parte do meio. Quando é em S é aqui, quando é em P e quando é em F é embaixo. Beleza, pessoal? Simples assim.